Olá, boa noite. Para você que não me conhece, eu sou a Carmen e neste canal eu trato de assuntos condominiais, ou seja, sobre o condomínio. Eu tenho duas obras publicadas sobre condomínio e hoje eu vou trazer um assunto para reflexão sobre a convenção e que eu tenho neste livro, que eu vou até colocar na tela. Eu trato esse pequenos parágrafos que eu vou citar aqui, que é uma coisa para refletir, eu trago neste livro, Condomínio e a Convenção, que tem aí nas livrarias para quem se interessar. Ele é todo sobre a convenção e no final eu monto uma convenção exemplificativa mostrando a autonomia do condômino para elaborar suas próprias regras para fazer a convenção, né? Que normalmente cai na mão de terceiros, mas quem tem que fazer são os condôminos. Então vamos lá. Só um aspecto que eu quero tratar, que é a inexistência de padrão para a convenção. Eu não sei, você que é síndico, que começou há pouco tempo, ou que não tem muita experiência, ou que fica dependendo da opinião ou do que diz que é certo ou não, a empresa administradora, se tiver, ou algum outro profissional, você que ainda não aprendeu ir lá no foco, na legislação, na convenção, tirar suas dúvidas, é claro, conversar, mas sempre se basear na legislação. Então, esse assunto que eu coloquei aqui foi realmente para lançar a reflexão. Porque tem muita gente que fala que tem que alterar a convenção, não existe lei que obrigue a adequar a convenção antiga ao novo Código Civil. Pode se fazer, mas é uma coisa que tem que ter muito cuidado e qualquer hora a gente fala sobre isso. Mas eu quero falar da inexistência do padrão. Não existe um padrão para a convenção. O único padrão que existe é que tem que constar algumas coisas. E quais são essas coisas? Normalmente o que é legislado no Código Civil. Só que o Código Civil, ele pouco inovou em relação à antiga lei dos condomínios, que é a 4591 de 1964. Ele inovou pouquíssimo. Aliás, até uma coisa muito importante, né, que até pela alteração da sociedade nesses 40, 50 anos, do comportamento da sociedade, da própria ética, antigamente existia o conselho consultivo, que era para ajudar o síndico, porque não existia empresa administradora, como existe hoje. O síndico fazia autogestão, então ele teria o apoio do conselho consultivo, que não mandava em nada também, apenas apoiava quando ele precisava. Mas o Código Civil, ele tirou ele não manteve o conselho consultivo, lançou a ideia do conselho fiscal, que é realmente importante, mas não obrigou, deixou à vontade. É a autonomia e as pessoas precisam começar a entender essa autonomia. Então, em relação ao padrão, é isso que eu quero falar. Então, existe um padrão assim, que tem certas coisas que tem que constar, né? Que como elege o síndico, essas coisas normais que tem na legislação e que a gente pode se basear, mas pode constar muito mais coisas. Agora, um padrão, toda convenção tem que ser desse ou daquele jeito, não existe. Uma, porque cada condomínio é diferente. E as populações são diferentes, inclusive dependendo de como são esses condomínios, atrai mais um tipo de população ou outra. Então, eu trago esses pequenos parágrafos sobre isso neste livro. Eu lanço aqui um aspecto para reflexão que é o seguinte. Ah, uma das coisas que eu coloco é não utilizar modelo de internet. Tem modelos que são bons, você pode pegar uma ideia ou outra, discutir lá com os condôminos, mas trazer um modelo pronto, jamais. Aí eu coloco um exemplo que é o seguinte, que um grupo de jovens resolve construir um prédio. Sei lá, 12 pessoas se juntam aí, fizeram faculdade junto, são amigos desde sempre, e resolve construir um prédio para morarem todos eles no mesmo prédio, com as suas famílias e tal. 12 apartamentos, 15 apartamentos, vamos supor. E eles são jovens. Eles cresceram juntos, eles gostam das mesmas coisas. Eles gostam, por exemplo, de música alta, desde que não atrapalhe a vizinhança externa. Mas eles gostam, quer dizer, eles não se incomodam com certas coisas. E eles copiaram uma convenção da internet ou de outro prédio.
Só que essa convenção que eles copiaram de outro prédio ou da internet, eu coloco aqui no meu livro assim que essa convenção copiada e não pensada, não discutida, ela restringe totalmente o barulho após as 19 horas. E aí, será que está adequado àquela população de jovens que cresceram juntos, que têm os mesmos gostos, que gostam das mesmas coisas e a música une? Normalmente as pessoas se unem muito pela música, né? E ela restringe para as 19 horas. E aí eu coloco numa outra situação, um edifício onde tem pessoas idosas e que elas preferem mais silêncio, mais tranquilidade e tal. Só que eles também, sei lá, mudaram a convenção deles, desse prédio que tem pessoas mais idosas, e copiaram uma convenção também da internet ou de outro prédio, só que lá permite barulho, inclusive de sábado, sei lá, qualquer coisa, assim, muito diferente. Está adequado a essa população? Não está. Então, cada condomínio tem que criar a sua própria regra, a sua própria convenção, o seu próprio regulamento, e não é o síndico que cria, não é um profissional externo, não é ninguém. É o grupo de condôminos que cria as próprias regras, que debate, que discute para saber qual é a opinião média entre o grupo de condôminos, não importa se é 10 apartamentos, se são 100, se são 200. O grupo de condôminos deve debater até encontrar os meios termos para criar a sua própria convenção e estar adequada àquela população. Então é muito importante entender que não existe um padrão. Esse era o meu recadinho. Só esse era o meu recadinho de hoje. Espero que seja útil para alguma coisa, né? É claro. Sempre alguém tem dúvida de alguma coisa. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!